Vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Pois bem, Brasil apoia a política de uma só China, diz o chanceler de Pequim em Brasília, no encontro com o Mauro Vieira, esse Wang, e deve se reunir com o presidente Lula hoje, e o diplomata defende que Taiwan nunca será um país. E o Brasil está feito uma foca adestrada, porque temos no poder que está, então, defendendo o fim de Taiwan como país soberano, como nação independente. Defende já o fim de Israel, né? Porque Israel não pode existir. Do rio ao mar, a Palestina será livre, né? Então não pode ter espaço para Israel. E defende também que a China anexe Taiwan. Só não aconteceu isso até hoje por conta dos Estados Unidos. Se o Trump estiver no poder, Xi Jinping sabe que esse processo de reunificação, leia-se, de imperialismo comunista, tal como a Venezuela do Maduro quer ao anexar a Guiana. O Biden no poder exala fraqueza, o Xi Jinping ciente disso, tem receio da volta do Trump à Casa Branca e talvez antecipe algum tipo de projeto desses, engavetado. Daí a tensão no ar que o mundo está vivendo. Porque quando o xerife do mundo fala manso, é frouxo, os inimigos da liberdade ficam mais ousados. E o Biden é isso aí. É alguém que só um Guga da vida, ou Guga, pode apoiar. O Lula, o modelo todo do país, inclusive na educação. A China, até outro dia, tinha um PIB menor que o Brasil. Era um país muito pobre. E ele não diz que era o comunismo o responsável. Qual foi a revolução que aconteceu na China? A abertura desde Deng Xiaoping. Ele também não menciona isso. Ele diz que foi investimento em educação. Bom, o Lula também fala o mesmo de Cuba. Eles sempre enaltecem o regime cubano pelo lado da educação. O que aconteceu, então, que Cuba não é rico? Não é um país rico. Agora, o mais curioso disso é que Lula está enaltecendo a educação chinesa, né? Um cara que diz que lê da Ásia, um cara que disse ao lado do Haddad, que foi seu ministro da educação, que nunca o Brasil investiu em educação. Pô, e eles foram governo 14 anos, e o ministro da educação dele estava do lado dele quando ele disse isso, e que diz agora que as elites não têm interesse em educar o povão. Curioso isso, né? Porque o Lula confessa que quando o povão melhora um pouquinho de vida ou tem mais aprendizado, não vota mais no PT. Onde é que o Lula tem mais votação em termos relativos? No Nordeste, em locais onde tem mais miséria e ignorância. Quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha R$8.000 já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela.
O PT precisa da ignorância e da miséria, como o poeta precisa do sofrimento e as plantas precisam da água e da luz. Pois bem, Lula, seguindo também aquilo que os comunistas soviéticos ensinaram, ele acusa Bolsonaro diante de um espelho. Chama Jair Bolsonaro de psicopata. Vive de mentira, da maldade, de ofender os outros. Ou seja, Lula está falando dele mesmo. E ele fez isso lá em Abreu e Lima. Vamos chegar lá já já. Antes, já que mencionou Bolsonaro, Bolsonaro agradeceu o Boulos, pela sinceridade de expor que a distribuição de renda avançou durante a gestão bolsonarista. Ele publicou o seguinte, o São Colote Tupiniquim Guilherme Boulos: catástrofe bolsonarista. Catástrofe bolsonarista. A renda da minoria mais rica aumentou 100% quase. Já a renda da imensa maioria da população subiu 33%. E ele ainda colocou apenas. Ou seja, primeiro, mostra que o foco é a desigualdade porque ele não liga para o fato de que a imensa maioria do povo melhorou em 1/3 a sua renda. Ele não liga para isso. Porque se uma minúscula minoria ficou ainda mais rico, ele se incomoda com isso, com os mais ricos. É a pura ideologia da inveja, do recalque. Segundo, ele teve que admitir que durante a gestão bolsonarista todos melhoraram muito de vida e ele depois teve que apagar a constatação dessa realidade. E o Estadão ajudou, demonizando o Bolsonaro, elogiando a conduta golpista do Supremo em conluio com o PT, e agora está incomodado. O Brasil que não deveria ter voltado, seja porque pretende se vingar da Lava Jato. Puxa, o que aconteceu com o Lula Mandela, pacificador, que a mídia tentou vender para o povo, né? É o Lula que diz que o Estadão também falou da obsessão de Lula pela Vale, ao agir para emplacar o companheiro Manteiga, aquele que foi o ministro da Economia mais longevo da era petista. É o elo entre Lula e Dilma na economia. Colocar esse sujeito na Vale do Rio Doce. Retoma a campanha de transformá-lo, então, em agente de seus, abre aspas, delirantes projetos desenvolvimentistas. O Estadão diz que isso não é uma surpresa. Mas esqueceu o que vocês fizeram no verão passado. Nós estamos aqui para lembrar o que cada um de vocês tucanos, Armínio Fraga, Helena Landau, MBL, Estadão, João Moedo, fizeram. Vocês colaboraram para a volta. E Lula está tão à vontade nesse cenário de subserviência da imprensa que volta a acusar os Estados Unidos. Lembrando, o cara que fica bajulando a China, elogiando Cuba, Venezuela, Nicarágua, Irã, esse cara fica alfinetando os Estados Unidos e dizendo que o Departamento de Justiça manipulou, em conluio com a Lava Jato, as informações para atacar a refinaria, símbolo da independência bolivariana, né? Só tem um detalhe, né? Temos as assinaturas de um acordo que a Petrobras fez com o Departamento de Justiça, no qual a estatal reconhece que favoreceram partidos e políticos. São fatos. Mas Lula quer reescrever a história. E para reescrever a história, ele precisa atacar até o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para manter uma narrativa louca, insana, paranoica e conspiratória de que foram vítimas de uma perseguição envolvendo a Lava Jato e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Não fosse o STF para salvar os pobres coitados do PT e o Sérgio Cabral, a tiracolo, e todos os outros no meio do caminho, a injustiça teria continuado. Essa é a narrativa
que não convence absolutamente ninguém, mas que o Reinaldo Azevedo, a Vera Magalhães e companhia fingem ser sério. De volta a Petrobras. De volta a Petrobras. Quando eu li isso, eu lembrei imediatamente disso aqui. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar. O que falar de uma coisa dessas? Só torcer mesmo para que ele acerte as contas com Deus depois, né? Que ele vai ter que se explicar, né? Conservador da Opus Dei. Né? Lula retoma obras da Abreu e Lima com ataques à Lava Jato. É isso aí, gente. Os tucanos todos ajudaram para isso acontecer. Para isso aqui, ó. Isso aqui. A volta dos que não foram. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.